vocês? Bem, chegamos ao último módulo da nossa apostila, volume 2, e nós vamos fechar essa apostila falando sobre verbos. Então, hoje nós vamos fazer uma retomada sobre o que nós falamos sobre verbos, tá? E vamos reforçar um pouquinho mais algumas ideias de coisas que nós vimos aí no estudo dos tempos simples e dos tempos compostos, tá bom? Bem, para quem quiser acompanhar, vocês podem abrir lá antes de abrir na página, no caso, para a gente começar a falar, né, sobre o que virá nesse módulo, eu quero fazer uma observação para vocês. Lá na página 110 e na página 111, no tópico para relembrar, tem alguns quadrinhos perfeitos para o estudo de vocês, tá? Esses quadrinhos, essas tabelinhas, trazem cada tempo verbal em cada modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, e qual é a ideia que esses verbos, que os verbos flexionados nesses tempos e modos trazem para o contexto, tá? Então, olhem essas páginas, deem atenção para essas páginas, porque elas são muito importantes para vocês, tanto para o que vocês já viram, quanto para tudo que vocês verão daqui para frente, né, com os verbos. Não só nesse módulo, mas daqui até o final do ensino fundamental de vocês, porque o verbo é uma partícula muito importante dentro da frase. Então, é importante que nós saibamos aplicar esse verbo de forma correta, com a ideia correta, dentro do contexto, de forma correta, certo? Porque isso é o mais importante, tá? Agora que eu já dei a dica para vocês, deem atenção para essas tabelinhas, leiam elas, tá? De verdade, para vocês fixarem na cabecinha de vocês tudo que nós vimos. Tô trazendo um resumão aqui, bem básico, de tudo que nós vimos até agora, tá bom? Agora sim, vamos abrir lá na página 114 e vamos começar a falar deste módulo. Bem, esse módulo, como eu falei para vocês, ele é uma retomada do que nós vimos nos módulos anteriores sobre verbos. Nós vimos tintim por tintim, de modo bem separadinho por módulos, todas as flexões, modos verbais, formas nominais, porque verbo é uma classe gramatical bem extensa de trabalhar mesmo, né? Então, nós precisamos aí de uns 3, 4 módulos para falar sobre ela. Bem, o que a gente vai começar relembrando aqui? Nós vamos começar relembrando sobre os modos, certo? Quais são os modos verbais, para além das terminações, né? Nós temos as conjugações, aliás, nós temos as 3 conjugações verbais, que é ar, i, certo? E aí nós temos tempos verbais. Só que para saber qual o tempo verbal que eu vou aplicar, ou qual é o tempo verbal que já está aplicado aquele verbo ali dentro do contexto, eu preciso saber em qual modo que ele está. Quais são os 3 modos verbais que nós vimos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Esses 3 modos verbais são ideias diferentes que eu posso colocar o meu verbo ali naqueles modos para aplicar em contextos diferentes. Eu vou aplicar de forma diferente porque cada um traz uma ideia, tá? Quais são essas ideias? O indicativo são verbos que trazem certeza, uma afirmação, eu estou afirmando algo, seja no passado, no presente ou no futuro, é uma afirmação. E eu tenho o subjuntivo, que traz uma hipótese, uma dúvida, algo que pode acontecer, que pode não acontecer, certo? Então, seja no presente, no passado ou no futuro. E eu tenho o imperativo. O imperativo, ele indica uma ordem, um pedido, algo que precisa ser feito, né? Ele já não tem presente, passado e futuro, ele tem modo... Ele tem eu posso conjugar os meus verbos no imperativo afirmativo
ou no imperativo negativo. A conjugação dele é um pouco diferente, tá? Então, nós temos tempos diferentes dentro de cada um desses modos verbais, certo? O indicativo é o que mais tem tempos verbais. Quais são eles? Eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito. Aí eu tenho presente. Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? Bem, no subjuntivo eu já tenho presente, pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo, certo? Eu não tenho aquela separação de futuro do pretérito, futuro do presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. No tempo simples, são essas as separações, tá? Presente, pretérito imperfeito e futuro, tá? E no imperativo, eu tenho imperativo afirmativo, imperativo negativo, tá bom? Tenho também os tempos compostos, certo? Eu tenho também os tempos compostos que nós vimos na aula passada, que são as locuções verbais, correto? Bem, e o que a apostila está trazendo aqui a partir desses estudos? O que ela traz? Ela traz sobre as combinações de tempos verbais dentro das orações, tá? O que são essas combinações? Eu preciso, primeiramente, eu vou trazer uma ideia a mais aqui. Ele traz a combinação de tempos verbais e eu vou explicar para vocês agora quais são essas combinações. Mas também eu quero atentar vocês à utilização de um tempo verbal na escrita. Por exemplo, eu vou criar uma narração, certo? E aí eu começo, né, eu preciso seguir uma linha cronológica. Os meus verbos, eles não indicam a ação ou o estado do meu personagem, né, seja ele protagonista ou dos outros personagens, enfim. Então, eu preciso seguir uma cronologia correta com os meus verbos. Eu preciso combinar eles. Se eu quero contar um fato passado, um fato que já aconteceu, vamos supor que eu sou o protagonista, né? Vamos supor que o narrador é o próprio protagonista. E aí eu vou contar algo que já aconteceu, eu preciso seguir essa linha de raciocínio ao longo de toda a minha narrativa. Eu não posso colocar um futuro ali descontextualizado, né, de forma descontextualizada e esquecer que eu estou contando fatos do passado, tá bom? Então, eu preciso seguir uma ordem. Às vezes, na mesma linha, a gente acaba colocando um verbo no passado e um verbo no presente, sem uma ligação correta entre os dois, e aí o meu leitor ele pode ficar confuso, tá? Qual que é essa ligação correta que a gente vai ver agora? Mas é isso, vocês se atentarem aos tempos verbais que vocês utilizam dentro da escrita de vocês, dentro da redação, da produção textual de vocês, para não fugir, começar utilizando um tempo, depois sobre a mesma coisa eu vou utilizar outro tempo que não tem nada a ver, não tem nenhuma correlação, tá bom? Quais são essas relações? Eu vou trazer para vocês agora. Bem, eu tenho algumas combinações verbais que eu posso utilizar combinações diferentes na mesma frase, tá? Mas por quê? Porque elas vão estabelecer uma relação aí de significado, né? Vai trazer um sentido ali para minha oração. Qual que é a primeira que eu trago para vocês? Futuro do subjuntivo e presente do indicativo. Eu vou trazer três aqui, a apostila traz para vocês 3 combinações verbais. Essas 3 combinações verbais, elas estabelecem um valor de condição e um fato, né? Eu tenho uma condição e um fato. Esse fato ele pode ser um fato improvável, um fato certo de acontecer ou um fato impossível, tá? Depende de como que eu vou utilizar aqui, tá bom? O que é condição? A condição se algo acontecer ou acontecesse, outro algo só aconteceria ou só irá acontecer se esse outro fato, né, se concluir. Então, esse é o valor de condição. Por exemplo, se você arrumar o seu quarto, você ganha chocolate, certo? Esse é o valor aqui mais de sentido mesmo da condição. Não estou te dando uma condição que você só ganha chocolate se você arrumar seu quarto.
Então, essa é a ideia de condição. Bem, no futuro do subjuntivo e presente do indicativo, o que eu tenho? Futuro do subjuntivo eu não tenho separações, não tem futuro do pretérito e futuro do presente, certo? Aqui, o futuro do subjuntivo, sendo que subjuntivo indica uma hipótese, ele virá como com o valor da condição, certo? Ele vem para trazer a condição. Qual que é a condição? E o presente do indicativo, ele traz o fato certeiro. É um fato que vai acontecer se esse outro fato, né, se concluir. Por exemplo, se o caçador partir amanhã, eu o acompanho. Partir é um verbo que está no futuro do subjuntivo. Lembrando, gente, que eu sempre tenho a partícula se, a partícula quando, talvez, que, para poder acompanhar esses verbos no subjuntivo. Então, eu tenho que, se o caçador partir amanhã, eu acompanho. Partir está no futuro do subjuntivo. Acompanho está no presente do indicativo. E o presente do indicativo, a oração que traz o verbo no presente do indicativo está indicando um fato que vai acontecer. Eu vou te acompanhar. Se eu vou acompanhar você se você partir amanhã. Se você partir amanhã, no caso, né? Não amanhã. Então tá. Essa é a ideia do presente do indicativo em relação com o verbo no futuro do subjuntivo. O verbo no futuro do subjuntivo, ele traz a condição, certo? Ele traz uma condição. E o verbo no presente do indicativo, ele traz um fato certeiro que vai acontecer caso esse outro fato, né, ali da outra oração, da condição, se concretizar. Qual que é o outro, qual que é a outra combinação verbal? Pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito simples do indicativo, tá? Bem, pretérito imperfeito do subjuntivo, os dois no tempo simples, tá? Não é no tempo composto. Pretérito imperfeito do subjuntivo, gente, o que vai trazer? Sempre o do subjuntivo, ele vai trazer o valor da condição, certo? Por quê? Porque o subjuntivo, ele não é uma hipótese. O subjuntivo não é uma hipótese. Então, ele vai trazer para a minha oração valor de hipótese, algo que hipoteticamente pode ou não pode acontecer. Então, ele vai trazer ali a oração condicional, a oração que traz a condição para o meu contexto, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, se Chapeuzinho Vermelho chegasse logo, chegasse é um verbo que está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tomaria chá com ela. Tomaria é um verbo que está no futuro do pretérito do indicativo. Ele está afirmando que ele tomaria chá. Aqui já eu tenho uma condição e eu tenho uma oração que traz um fato improvável de acontecer, que ele pode ou pode não acontecer. A condição, né, vem com o verbo, vem explícito pelo verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, uma hipótese de algo que poderia acontecer ou poderia não acontecer, e um futuro do pretérito. Normalmente, gente, esses dois verbos, eles vêm juntos, tá? O futuro do pretérito, ele traz a ideia de algo que vai acontecer se algo lá no pretérito ocorrer, se concluir, tá? Então, normalmente, por isso futuro do pretérito, tá? Então, esse futuro do pretérito, ele traz um fato improvável, né? É meio improvável de acontecer, pode ser que não aconteça. Por exemplo, se ele admitisse a culpa, ganharia meu perdão, tá? Então, admitisse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ele admitisse, traz uma ideia aí de passado, né? Se ele admitisse a culpa, lembrando que pretérito imperfeito é um passado não concluído, que traz uma ideia de não conclusão, certo? Se ele admitisse, pode ser que ele admita, né? Pode ser que ele admita ainda, esse passado ele não está fechado, tá? Então, pode ser que ele admita, mas ele não admitiu até então, né? Se ele admitisse a culpa, ganharia meu perdão. É um futuro improvável de acontecer, tá? E que depende do passado. O último
A última combinação verbal que nós vamos ver é pretérito mais que perfeito do subjuntivo e futuro do pretérito composto do indicativo. E o que essa combinação traz? Também traz uma condição, certo? Aqui a gente tem uma condição e essa condição vem vem explícito pelo verbo no subjuntivo, que é o pretérito mais que perfeito. Aqui eu tenho dois tempos compostos, hein? Lembrando que pretérito mais que perfeito no subjuntivo eu só tenho no tempo composto, ou seja, em forma de locução verbal. No tempo simples eu não tenho. E futuro do pretérito composto do indicativo. O que eu tenho aqui? Eu tenho também o valor de condição, e essa oração de condição, que traz a minha condição para algo acontecer, vem pelo verbo no subjuntivo. Qual que é ele? O pretérito mais perfeito no tempo composto, em forma de locução verbal, dois verbos. E eu tenho um fato impossível, que eu tenho um desejo de realizar, mas ele é impossível de se realizar, que vem pelo futuro do pretérito composto, também composto, dois verbos compostos. Olha só um exemplo. A vida de Rapunzel teria melhorado se ela tivesse jogado logo as tranças pela janela. Aqui eu tenho pretérito mais perfeito, não traz um fato ocorrido no passado do passado. É como se tivesse acontecido alguma coisa no passado e o pretérito mais perfeito aconteceu antes desse próprio fato no passado. Então, aqui ele traz a mesma ideia no tempo composto. Ó. Se ela tivesse jogado logo as tranças pela janela, a vida de Rapunzel teria melhorado. Então, o futuro do pretérito aqui, o que eu tenho? Primeiro, eu tenho aqui a condição. A condição é, se ela tivesse jogado logo as tranças. Ela não jogou. A gente sabe que a gente vê essa ideia de um fato no passado do passado e que não aconteceu, certo? A vida de Rapunzel teria melhorado. Aqui a gente tem o fato. E o fato, gente, ele sempre depende da condição. E se essa condição não aconteceu, é impossível que o fato possa se concluir, certo? Então, ó, a vida de Rapunzel teria melhorado. Teria. Então, é um fato que, num geral, esse período, com essas combinações aqui no tempo composto, traz um fato que já aconteceu. A condição já aconteceu no passado e esse fato já aconteceu no passado. É como se a condição fosse o passado do passado e o fato que ocorreu em decorrência dessa condição já se concluiu também. Então, não tem como mudar, não tem como a gente mudar o que já passou, né? Então, ó, ela não jogou as tranças e a vida dela não melhorou. Então, assim, eu tenho aqui algo totalmente no passado. Eu tenho um período que traz a ideia totalmente no passado. Algo que não aconteceu e que, em decorrência desse algo que não aconteceu, um passado mais próximo de mim, que é o fato, né, que vem pelo verbo no futuro do pretérito composto, do indicativo, ele também já aconteceu. E não tem como eu mudar esse passado, tá? Então, gente, de forma bem geralzona, mas bem explicadinha aqui, essa é a ideia de tudo de forma bem resumida que nós vimos sobre verbos. Nós vimos também formas nominais, isso está explícito aqui nos nossos tempos compostos, né? Com teria melhorado, tivesse jogado, temos verbos aqui, por exemplo, no particípio, né? Falamos sobre os nossos modos, que são indicativo, subjuntivo e imperativo, e falamos sobre combinações verbais, que é muito importante, a forma de como nós vamos usar os verbos dentro do contexto. Esse é o mais importante, né? E é isso, gente. Um beijo para vocês e boas férias!